Agora é importante a gente pensar, né, do ponto de vista historiográfico, né, quais são as pesquisas que contribuíram, né, e fizeram a gente pensar sobre a Revolução Industrial. Como é que esse tema ele entra na historiografia, né, e sobretudo como ele é capturado pela essa historiografia mais recentemente. Quais as contribuições, né, dos historiadores das últimas décadas para o estudo da chamada Revolução Industrial. Aqui eu gostaria justamente de chamar a atenção, né, para algumas contribuições, né, bem importantes. Uma delas ela vem justamente da chamada nova história econômica, né? Então, essa nova história econômica ela sai daquela leitura basicamente econômica e tecnológica, né, da revolução, e ela passa a abarcar, né, ela passa a procurar associar essas mudanças de natureza econômica e tecnológica a questões mais de outra natureza, né, como, por exemplo, as dimensões políticas, sociais, culturais, institucionais, que, de certo modo, estiveram presentes nas transformações do mundo industrial. Um dos trabalhos centrais dessa abordagem, né, da nova história econômica é o trabalho do historiador norte-americano David Land. Né? O David Land ele vai justamente procurar realizar esse tipo de análise, né, em que ele procura justamente investigar a questão da industrialização, a questão das origens, desde as origens da industrialização na Inglaterra, levando em consideração esses aspectos que até então eram pouco significativos. Né? A ideia do Landes é tentar pensar que o processo, né, de origem da própria Revolução Industrial na Inglaterra ele é resultado de uma série de fatores, né, de diversas naturezas, e não de um único fator, de um fator mais preponderante. Né? Então ele começa justamente na sua análise a procurar entender as especificidades sociais, econômicas, mas também políticas e institucionais, culturais, religiosas, que tornaram a Inglaterra um país pioneiro, pelo menos desbravador aí, desse processo de industrialização. E, ao mesmo tempo, David Landes procura, no seu estudo, associar esse processo de engendramento dessas forças industriais a um processo maior da economia, né, da economia internacional, do desenvolvimento do comércio e da criação de uma economia mundial como nunca antes vista. Um outro autor que merece destaque é o Chantal Deschamps, né, que é um autor francês. Ele tem um livro chamado Revolução Industrial e Crescimento Econômico no século XIX. E ele também vai partir dessa mesma perspectiva do Landes, de pensar o processo industrial para além do elemento meramente econômico, né, e tecnológico, né, e articular diferentes dimensões, né, para justamente responder, né, a explicar, né, a própria revolução. Uma questão que ele chama a atenção no trabalho dele é que ele procura, além do estudo do caso inglês, ele procura também dar conta a outros casos que ocorreram na Europa e também na América. Então ele analisa o caso russo, o caso alemão, o caso francês e o caso norte-americano. Né? O trabalho do Deschamps ele é importante no sentido de que é um trabalho que ele procura entender um pouco da especificidade de cada processo dele. Não trabalhar com uma visão mais generalizada da Revolução Industrial, mas como ela se dá nos países de forma distinta. Né? Ao mesmo tempo, ele procura estabelecer uma espécie de comparação entre o desenvolvimento da Revolução Industrial nesses países. Né?
o que está presente na perspectiva do autor é justamente fugir um pouco daquela perspectiva de uma história única, né, do processo de industrialização, em que praticamente os países deveriam passar, para demonstrar que há uma certa diversidade nessa forma de industrialização e não apenas um modelo único. Bem, além da chamada historiografia, né, econômica, da nova historiografia econômica, a gente tem uma grande contribuição, né, significativa aos estudos da história da Revolução Industrial com a chamada historiografia social inglesa, né, os trabalhos, né, clássicos do Edward Thompson, né, o Raymond Williams e o Eric Hobsbawm. Né. O Thompson, por exemplo, foi um cara que contribuiu nessa discussão, sobretudo no livro dele, na sua obra principal, A Formação da Classe Operária Inglesa, em direcionar os estudos sobre a Revolução Industrial para pensar justamente as chamadas classes subalternas, né, no processo de industrialização. É como se até então essas classes elas estivessem mais invisíveis, né? E aí o Thompson chama essas classes justamente para o primeiro plano, né? E aí ele quer fazer uma análise, né, dessa história operária, né, inglesa. E uma das questões teóricas do Thompson, né, que é um historiador de formação marxista, mas de certo modo procura até romper com certos princípios até então, vamos dizer assim, canônicos, né, do marxismo, era a ideia de que a classe não é algo dado já, instituída pelo seu processo de colocação, né, na estrutura de produção. Ou seja, aquela ideia de que o proletariado ele já nasce proletariado por estar dentro de um processo de produção, né, onde cria uma dualidade entre o capital, o capital e o trabalho, e ele como parte de uma dessas esferas, no caso o trabalho. O Thompson parte da ideia de que a classe ela não nasce já classe, mas ela se forma enquanto classe. Então a ideia de uma formação da classe. Né? Então o próprio título do livro, né, A Formação da Classe Operária, é justamente a ideia de que é uma classe que vai se formando historicamente. Né? Ela já não nasce como classe, mas ela vai se formando. E aí o Thompson chama justamente a atenção para esses aspectos, né, da experiência, tanto a experiência política, de luta, de reivindicação, quanto também das experiências culturais, ou seja, da vivência desses grupos que passam a ser compartilhadas, né, ao longo do tempo. Né? Ele estuda o processo, vem desde o século XVIII e entra pelo século XIX. Né? Aí. O Raymond Williams também vai dar uma grande contribuição nesses estudos, né, sobretudo no seu livro O Campo e a Cidade na História e na Literatura, porque ele vai fornecer uma análise de como as mudanças provocadas pela Revolução Industrial, essas mudanças que ocorreram tanto no campo quanto nas cidades, elas foram acompanhadas por representações, por leituras dessas mudanças. E essas representações elas foram produzidas em grande parte pelos escritores. Sejam eles de origem aristocrática, sejam eles escritores aí burgueses, né? dessa nova classe aí surgindo com a vida moderna, com a vida das cidades. Então o trabalho do Williams assim, é fornecer uma maneira nova de pensar como as origens sociais dos escritores estiveram associadas à produção de representações distintas sobre a mudança provocada pela industrialização. E o terceiro historiador dessa corrente, né, quer dizer, entre vários outros, mas que eu elenquei aqui esses três, é o Hobsbawm, né, o Eric Hobsbawm, que, de certo modo, é aquele estudioso que vai ter uma produção mais, né, volumosa sobre a questão, ao mesmo tempo que o Hobsbawm vai procurar oferecer uma análise do fenômeno, uma explicação do fenômeno
de maneira mais totalizante, né? Ele não vai analisar aspectos, mas ele vai analisar, procurar analisar e criar uma explicação mais geral para todo esse processo. E o Roswell ele vai tratar a Revolução Industrial na sua trilogia ou tetralogia, né? A era das revoluções, a era do capital e a era dos impérios, depois a era dos extremos para o século XX. Essas três obras, né? Essas três primeiras obras, ele vai justamente associar a Revolução Industrial ao lado da Revolução Francesa como duas revoluções, ou como ele chama, uma dupla revolução, que será desencadeadora, né, das transformações do mundo que virá aí no decorrer do século XIX. Além da obra, além dos trabalhos mais gerais do Roswell sobre essa questão, ele se dedicou, através de vários estudos específicos, né, tanto a história do movimento operário, a história operária, né, tem trabalhos, vários artigos que foram coletados e reunidos, né, em várias obras, né, no mundo do trabalho, os trabalhadores, né, e que, de certo modo, também vão servir como uma contribuição importante para se entender esse processo da Revolução Industrial. Além também de um conjunto de obras, né, de artigos publicados sob o título de Da Revolução Industrial Inglesa ao Imperialismo. Então, essa é a grande contribuição, né, que a gente depois vamos apresentar no decorrer da aula. Né? Bem, além dessas duas contribuições que eu falei anteriormente, né, da nova história econômica e da historiografia social inglesa, a gente tem visto nos últimos anos, né, o surgimento de novos estudiosos, novos trabalhos, né, que têm fomentado a pensar essa questão da experiência fabril e dos produtos do mundo fabril, como esses produtos eles são, qual o impacto dele, né, no mundo social. Um desses trabalhos importantes aqui é de um autor chamado Joshua Freeman, né, que ele faz uma grande história da fábrica, né, uma história da fábrica que começa lá no século XVIII, passa pelo século XIX, chega até o século XX, né, e até os dias de hoje. Trabalho recém-publicado. Né. O que o Friedman procura apontar, né, não só também parte da experiência inglesa, que foi a experiência inicial, mas ele estuda também a experiência americana, depois no século XX ele estuda a experiência soviética, a experiência mais recente né, chinesa e do Vietnã. Mas para a gente o que interessa aqui é justamente pensar, né, no trabalho dele, essa experiência que começa no século XVIII e que entra pelo século XIX. Justamente como é que esse mundo da fábrica, né, o que ele tem de novo. Né, e como essa produção, ela não só foi uma produção que criou uma nova forma de produção, né? Uma produção que criou uma nova forma de produção, e criou uma forma, né, de produzir mercadoria, mas ela criou uma nova forma de vivência, né, de experiência social. Né? E aí ele justamente vai analisar, né, diversos aspectos que nós vamos tratar no decorrer da aula. Né? Um outro historiador aqui, importante, né, existe uma série de estudos que vão justamente sair também do processo industrial propriamente dito, da produção, para tentar pensar a questão dos produtos da indústria. Né? Então, como esses produtos, eles, de certo modo, eles passaram a ser consumidos. Né? E produtos a gente tem que pensar aí desde o vestuário, né?
né, dos produtos alimentares industrializados, a alimentação que passa a ser industrializada aí na segunda metade do século XIX, mas também a fabricação, né, de veículos, né, os trens, depois já no início do século XX os automóveis, e também os processos de construção, né, o impacto da Revolução sobre as construções, sobre a construção civil. Um dos trabalhos interessantes que vale a pena citar é do Wolfgang Schaffbusch, né, sobre as viagens de trem. Né. O Schaffbusch, né, ele vai analisar como as viagens, né, dos trens do século XIX tiveram impacto justamente na nossa referência sobre o tempo e sobre o espaço. Né? Ou seja, viajar de trem se tornou uma experiência que redefiniu a maneira de pensar tanto o tempo quanto o espaço. Então esses trabalhos eles têm dado, vamos dizer assim, uma outra perspectiva, né? Ajudado a pensar a Revolução Industrial e seus desdobramentos a partir de outras perspectivas que demonstram, né, o vigor e a importância, né, de se estudar o tema.